la usurpadora, esperando por tu amor. Paola dirige feito uma louca pela estrada, assustando Elvira. Elvira estranha irem por aquele caminho. Paola promete que Elvira vai adorar o lugar para onde vão. A vilã deixa claro que sabe que ela contou tudo para Piedade. Elvira percebe que foi desmascarada e fica nervosa. Paola jura que a traidora maldita nunca mais vai ter vontade de abrir a boca após chegarem ao lugar onde ela está levando-a. A vilã acelera. Elvira toma coragem e tenta tomar o controle do carro para fazê-lo parar. Paola manda a inimiga soltar o volante. O carro perde o controle, bate numa mureta e capota inúmeras vezes barranco abaixo. Elvira é lançada longe para fora do veículo. O carro finalmente para de capotar e explode violentamente, ficando coberto de chamas. Isabel afirma a Carlos Daniel que o amor deles não vai continuar, até mesmo pelo passado que o prende. Carlos Daniel admite que nunca sentiu que a relação deles vingaria. Dois caipiras veem o estrago que o carro incendiado de Paola ficou. Eles avistam o corpo de Elvira e vão checar. Um deles checa o pulso de Elvira e atesta que ela está morta. Carlos Daniel e Isabel agradecem um ao outro por suas companhias. Isabel aconselha Carlos Daniel a abrir os olhos para o lado positivo da vida e recusar a amargura. Ela sugere que ele aceite o dom de Deus, que nesse caso é Paulina. Um compadre fala para outro que a outra pessoa que estava no carro morreu queimada dentro das ferragens. A ambulância chega. Eles avistam Paola toda estrupiada e ensanguentada no barranco. Isabel reitera que Carlos Daniel e Paulina se amam. Ele acha que o amor é proibido, mas Isabel lembra que é pedir demais para a vida que a vilã vá de arrasta. Isabel pede para Carlos Daniel prometer que vai esquecê-la. Paola é carregada para a maca, enquanto o enfermeiro avisa ao policial que uma das mulheres dentro do carro morreu. Em seguida, Rodrigo atende um telefonema na fábrica. Carlos Daniel pergunta para o irmão o que Paola tem feito. Rodrigo detona a bruxa, afirmando que ela está insuportável querendo $1 milhão. Além disso, Paola estava fingindo que estava inválida e a enfermeira entregou a cabeça dela de bandeja para Piedade. Carlos Daniel decide voltar agora mesmo para a capital, pois não pode fugir de seus problemas. Paola chega ao pronto-socorro numa maca. O enfermeiro avisa ao médico que ela está viva, mas muito grave. Paola é reconhecida pelos documentos como pertencente à família Bratio, da cerâmica. Rodrigo revela a Paulina que Carlos Daniel está voltando após ele contar do fingimento de Paola. Paulina acha prudente levar a irmã ao psiquiatra. O telefone toca e ela atende. A enfermeira pergunta se Paulina é familiar de Paola. Paulina confirma que é irmã e fica sabendo que Paola sofreu um terrível acidente de carro, no qual a enfermeira que a acompanhava morreu. Paulina fica desolada e conta para Rodrigo o que aconteceu. Ela sabia que isso podia rolar, até porque Paola dirigia feito uma louca. Os dois saem desesperados para o pronto-socorro. Paulina pede para Branca avisar a Verônica o que aconteceu. Estela sorri ao ouvir a bomba. De volta à capital, em um táxi, Carlos Daniel pensa que Isabel lhe mostrou um outro lado da vida e agora está determinado a enfrentar Paola, agora que ela está andando. Paulina fica em estado de nervos, se culpando pelo acidente da irmã, enquanto a enfermeira tenta controlá-la. Rodrigo confirma que viu Paola e Paulina pergunta desesperada como ela está. Enquanto isso, Paola se encontra desacordada e entubada. Rodrigo revela que Paola está péssima e, bom, agora ela não está fingindo. Paulina acha que é a culpada pelo acidente da irmã. Carlos Daniel volta de viagem e pergunta de Paola para Lalinha. A intrometida conta que a patroa saiu cedo com Elvira. Lalinha atende um telefonema de Branca, que avisa que Paola sofreu um terrível acidente e está no pronto-socorro. Piedade se surpreende com o neto e os dois conversam sobre a vilã. Carlos Daniel conta para a avó que está decidido a enfrentar Paola. Piedade pergunta se o neto encontrou Leda e ele confirma que sim. Enquanto isso, no interior, Leda pergunta para a recepcionista do hotel que é de Carlos Daniel. Ela descobre que ele já encerrou sua estadia e acha que ele fugiu dela. Leda admite que é inútil persegui-lo e decide se mandar para a Europa. Lalinha interrompe a conversa de Carlos Daniel e Piedade em desespero.
Paulina se desespera pela irmã estar morrendo e se culpa por não ter dado o dinheiro que ela pediu. Stella telefona para Stephanie e revela que Paola sofreu um terrível acidente de carro e está morrendo no pronto-socorro. Stephanie sorri com a notícia. Lalinha avisa aos dois que Paola se acidentou terrivelmente e Elvira morreu junto. Além disso, Rodrigo lhe contou que ela está morrendo. Após passar metade da novela desejando a morte de Paola, Piedade pede ao Senhor que ele não leve a vilã sem um arrependimento. Lalinha fofoca para Cacilda, Adélia e Adelina que Paola está internada em estado grave e Elvira morreu após um grave acidente acometer as duas. O doutor conta para Rodrigo que eles devem se preparar para o pior, porque Paola está toda ferrada. Um monte de traumatismo, as duas pernas destruídas e várias lesões internas, sendo a única coisa que se salvou foi seu rosto, só para não gastarem com maquiadores. Rodrigo pede autorização para Paulina ficar com ela. Em seguida, Paulina pergunta ao amigo se o médico lhe deu alguma esperança. Ele conta que o doutor não tem nenhuma esperança de que Paola sobreviverá, mas acha que é melhor assim do que sofrer tanto. Paulina não concorda, pois a irmã ama a vida e acabou empurrando ela para o suicídio. Stephanie manda Willie escolher uma roupa de luto, porque Paola se acidentou e está à beira da morte. Carlos Daniel chega bem tranquilo ao pronto-socorro. Rodrigo conta ao irmão que Paola está muito mal. Diante do leito de Paola, Paulina se odeia por ter comprado o carro para a irmã. Willie se estressa por Stephanie não ter mais informações da ex-amante. Ela admite que está muito feliz. Rodrigo conta para Carlos Daniel que Paulina está no leito de Paola, sofrendo, traumatizada e se culpando. Paola acorda pedindo água. Paulina molha um algodão na boca da moribunda. Willie surta por ter perdido sua principal aliada contra os Bracho. Stephanie torce para que ela morra logo. Willie acha que agora Paulina é quem vai dominar tudo, e Stephanie opina que Paulina vale muito mais do que Paola. Willie decide vingar a megera. Rodrigo propõe fazerem uma doação para o pronto-socorro. Carlos Daniel se pergunta o que vai acontecer com Paulina se Paola morrer. Rodrigo duvida que ela volte para ele. Carlos Daniel toca em Paulina e ela não percebe que é ele. Paulina prefere acreditar que os médicos estão enganados e a vilã vai sobreviver. Carlos Daniel mostra que é ele ali, surpreendendo a amada. Carlos Daniel tenta fazer Paulina perceber que Paola teria comprado o carro de qualquer forma. Ele pede para os dois tomarem café para conversarem. Ela não quer se separar da irmã, mas decide acompanhá-lo. Willie humilha Stephanie por ela não lhe dar dinheiro. Ela pergunta o que ele lhe deu então. Willie acha que deu uma lembrança para ela e Stephanie alega saber que vai cuidar do filho dos dois sozinha. Ela deixa avisado que não vai pedir a parte dela na fábrica se Paola morrer. Paulina comenta com Carlos Daniel que quer que a irmã viva para ser perdoada por ter falhado com ela. Carlos Daniel explica que Paola não tem nada que perdoar a irmã, até porque ela queria destruí-la junto com todos os Bracho. Stephanie avisa ao Willie que prefere ser roubada pelos irmãos, como ele tanto diz, a deixar que ele torre tudo com um monte de vagabunda. Willie tenta bater em Stephanie, mas ela impede e o ameaça. Carlos Daniel promete a Paulina que tudo será diferente. Paulina percebe como a viagem fez bem para ele. Ela segue desolada por ter provocado o acidente da irmã. Carlos Daniel lembra que Paulina penou muito nas mãos da bruxa. Paulina afirma que Paola estava doente e Carlos Daniel se frustra pela tonta ainda acreditar nisso. Os dois acham que o relacionamento deles não tem mais remédio. Carlos Daniel acredita que a morte de Paola vai trazer liberdade para Paulina, mas ela afirma que o túmulo da irmã ficará entre os dois para sempre. Carlos Daniel acha um absurdo isso e espera que o tempo mostre quem tem razão nessa história. Piedade comenta com Adelina que precisa ir prestar apoio a Paulina. Adelina pede para a amiga não ir ao pronto-socorro, mas Piedade confessa que já perdoou Paola, pois não é ninguém para julgá-la. Adelina grita que não pode perdoá-la, pois todo mundo sofreu nas mãos da bruxa. Piedade lembra que se ela é cristã, deve praticar o perdão. Adelina não acha que morrendo se apaga os erros que a pessoa cometeu, mas aceita acompanhar a vovó. Paulina promete a Deus que, se Paola viver, vai se tornar irmã de caridade e só vai ajudar os necessitados.
Paola delira pedindo US$1 milhão e pedindo também por sua mãe. Paulina aparece e a enfermeira explica que ela está delirando pela febre. Paulina ouve a irmã pedindo o dinheiro e fica desolada. Rodrigo conta para Carlos Daniel que teve que despedir os peritos porque Stephanie foi induzida por Willy a desconfiar deles. Carlos Daniel descobre que o safado voltou para a cidade. Ele lamenta que Paulina já deixou avisado que Paola será um empecilho entre eles até depois da morte. Carlos Daniel decide propor casamento a Paulina mesmo assim. Depois que Paola morrer, claro. No pronto-socorro, Piedade se oferece para ajudar Paulina a carregar essa cruz. Paulina pede para a vovó rezar por Paola. Piedade confirma. Paulina também pede as orações de Adelina. Ela não quer não, mas Piedade avisa que Adelina vai sim. Piedade opina que a morte para Paola seria a liberação da alma atormentada dela e sugere que Paulina aceite o que vier. Em seguida, Paulina visita Paola, que segue desacordada. Willy visita Maurício e lhe propõe um negócio que vai render uma boa grana. Paola acorda gemendo de dor e acha que está falando com a mãe. Paola começa a se debater na cama e avisa que está com fogo no corpo, o mesmo fogo que vai queimar a fábrica Bratio. Ela lembra que pagou o Willy para cometer esse crime. Paulina fica nervosa ouvindo os balbucios da irmã. Paulina fica nervosa com o que Paola está dizendo sobre Willy queimar a fábrica Bratio. A enfermeira aparece para aplicar morfina em Paola e assim ela finalmente se acalma. Willy pergunta se Maurício gosta do fogo e ele confirma. O safado explica então que vão fazer uma fogueira enorme mais tarde, onde as chamas subirão até o céu. Paola balbucia que Elvira é uma dedo duro imensa. Paulina conta para a irmã que ela sofreu um acidente. Willy mostra para Maurício que é a fábrica Bratio que será incendiada mais tarde. Paulina pede a ajuda da Mãe dos Céus. Maurício não acha uma boa ideia fazer isso com a fábrica, mas Willy chama a todos de exploradores. Além disso, tem uma bolada em jogo. No dia seguinte, Paulina fala com a vovó Piedade por telefone, que prometeu a Deus se tornar irmã de caridade caso Paola se salve. Depois do fim da ligação, Carlos Daniel aparece para contar que não pretende visitar Paola. Piedade pede para o neto olhar a megera com um olhar de misericórdia, pois ela está moribunda. Paola não entende por que Deus não a leva logo. Paulina garante que ela será salva, pois prometeu a Deus que virará irmã de caridade para salvá-la. Paola acha isso um absurdo e pede para Paulina se casar. Paulina confirma que vai se casar, mas com Deus. Paola sente que está morrendo e afirma estar arrependida. Mas, antes de ir, precisa que Paulina lhe prometa que vai ser feliz com Carlos Daniel. Paulina fica encurralada. Piedade pede para Carlos Daniel perdoar Paola, pois até Paulina, que sofreu mais nas mãos da vilã, já perdoou. Além disso, ela já até prometeu se tornar irmã de caridade para a irmã se salvar. Paola pede para Paulina prometer novamente que vai ficar com Carlos Daniel. Paulina se recusa, pois quer se dedicar a ajudar os pobres. Carlos Daniel acha essa história de caridade um ultraje. Piedade pede para o neto ir visitar Paola, pois ela está arrependida. Paulina garante a Heloísa que vai tentar fazer com que Paola coma. Paola se recusa a tomar o caldo, pois quer outra coisa. Ela pede para Paulina falar com Carlos Daniel para que ele vá até lá perdoá-la. Patrícia fofoca com Rodrigo que Paulina lhe contou que Paola está arrependida. Ele duvida e acha Paulina ingênua de acreditar nisso. Patrícia afirma que a amiga tem uma alma enorme. Paulina admite para Paola que não sabe se Carlos Daniel vai aceitar perdoá-la. Paola reitera que precisa disso para conseguir o perdão eterno de Deus. Paulina percebe que a irmã quer se confessar. Paola implora para conversar com Carlos Daniel antes de morrer. Paulina aceita pedir para Carlos Daniel. Enquanto isso, Carlos Daniel visita Rodrigo para conversarem sobre a situação de Stephanie. Ele propõe que os dois peguem o Willy. No dia seguinte, Carlos Daniel comunica à vovó Piedade que vai visitar Paola. Piedade pede novamente para ele perdoá-la.
Paola passa mal de dor e implora por mais morfina. Heloísa sugere que Paulina vá descansar, pois Paola já dormiu. Paulina decide ficar e se pergunta quantas vezes mais a irmã vai acordar. Carlos Daniel entra no quarto. Paulina pede para o amado se aproximar. Ele não quer, mas Paulina mostra que a irmã está dormindo em defesa e implora para que ele a perdoe. Carlos Daniel diz a Paola que a perdoa. Adelina acha que é outra farsa a situação de Paola, mas Piedade garante que ela está moribunda e só não morreu pois está esperando o perdão dos outros. Paulina explica para Carlos Daniel que Paola estava muito ansiosa para vê-lo, para pedir perdão. Carlos Daniel não aguenta e chora por essa situação. Paulina reitera que a irmã quer muito falar com ele. Carlos Daniel dispensa o esforço da ex-esposa, pois a perdoa e torce para ela morrer em paz. Os dois saem do quarto. Carlos Daniel pede para Paulina descansar e se oferece para ajudá-la. Ele propõe casamento a ela depois que a irmã morrer, em mais um de seus atos de insensibilidade. Paulina se recusa. Ele pede para que ela prometa, mas Paulina prefere acreditar que Paola vai viver. Porém, se ela morrer, aí os dois conversam. Paulina pede para o amado escutar o que Paola vai tentar lhe dizer. Ele promete que vai, pois já a perdoou. Paulina fica muito agradecida em seus braços. Ela volta para o quarto e conta para a irmã que acabou de falar para Carlos Daniel que conversaria sobre casamento depois da morte dela, apenas para que ele pudesse perdoá-la. Em seguida, Carlos Daniel conta para Rodrigo que Paola realmente está morrendo e que já a perdoou. Ele mostra que está confiante de que quando Paola morrer, Paulina vai lhe dar uma chance. Mais tarde, Paulina revela a Paola que Carlos Daniel esteve lá e lhe concedeu o perdão. Paola espera ver Carlos Daniel para dizer, olhando em seus olhos, todas as maldades que cometeu contra ele. Paulina não acha necessário, já que Carlos Daniel sabe de tudo, inclusive do caso dela com Willy. Paola se lembra de Willy e percebe que ele ainda vai fazer um mal enorme. Ela manda a irmã ir atrás de Willy às pressas. Willy e Maurício bebem muito e falam bem mal de Stephanie. Paola manda Paulina perseguir Willy, porque os dois fizeram planos para acabar com os Bracho. Isso inclui incendiar a fábrica. Paulina acha que a irmã está delirando, até porque não faz sentido Willy queimar tudo, sendo que ainda tem a grana de Stephanie para receber. Paulina aceita vigiá-lo de todas as formas. Paola revela que vai deixar todo o seu dinheiro para Carlos Daniel e para as crianças, só não vai deixar para a irmã porque ela não precisa. A vilã pede para a irmã trazer um padre na manhã seguinte. Paola se preocupa com Carlos Daniel tê-la visto nesse estado deplorável. Ela volta a pedir para Paulina se casar com Carlos Daniel, pois ele precisa de uma esposa e de uma família. Paulina espera que ele arrume outra mulher. Paola vê a irmã como uma continuação dela, só que com uma alma boa e abnegada, e gostaria muito de unir as mãos dos dois, para que eles nunca se separem. Willy e Maurício chegam bêbados na casa de Stephanie. Maurício coloca uma batida altíssima e Stephanie acorda assustada. Willy manda o amigo aumentar mais e Stephanie que se dane. Os dois tomam mais bebida. Stephanie aparece e exige saber o que está acontecendo. Paulina promete à irmã que elas vão viver juntas, vão viajar juntas e será sua principal companhia. Paola não acha que merece Paulina e sente que renasceu. Agora, suas dores não estão tão mais fortes. Ela lembra a Paulina para chamar o padre na manhã seguinte. Stephanie reconhece Maurício como o vagabundo da faculdade e expulsa os dois de sua casa. Maurício puxa Willy para irem embora, enquanto Stephanie surta. Stephanie empurra os sem-vergonhas para fora de sua casa. Willy e Maurício se lavam de rir, enquanto Stephanie chora. Heloísa nota que Paola está fria demais e convoca o doutor a ir lá. O doutor Varela checa os olhos de Paola e confirma para Paulina que Paola entrou em coma. Paulina fica desesperada e doutor Varela a leva para fora. Ele deixa claro que não pode fazer nada por Paola e sugere que Paulina chame os familiares logo. Em seguida, Lalinha acorda Carlos Daniel para avisar que Paola entrou em coma.
Piedade recebe a mesma notícia um pouco depois. A vovó e Carlos Daniel chegam ao hospital e entram no quarto de Paola. Paulina conta que o padre já está vindo para dar a extrema unção. Ela pede para Carlos Daniel repetir que perdoa a irmã, pois Varela lhe disse que ela talvez possa ouvi-los nesse momento. Carlos Daniel diz novamente que perdoa Paola. Paola esboça um sorriso e finalmente morre. Paulina grita desesperada pela irmã, que encerrou neste plano o seu reinado de maldades.